Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ontem nós vimos no Evangelho, 10º domingo do tempo comum, a vocação de São Mateus. Jesus que passou na banquinha onde estava Mateus cobrando impostos e chamou Mateus. Mateus, segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu a Cristo. Mas Mateus era um judeu. Ele era um judeu vendido para o Império Romano e certamente ele trazia dentro do seu coração todos os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos, ele conhecia a Torá, ele conhecia os Ketuvim, os Naviim, que são os livros especiais. Certamente ele conhecia a Midrash, ele conhecia todas essas coisas que são próprias dos judeus. De tal maneira que quando ele foi escrever o seu Evangelho, ele tinha essa base para poder se fundamentar, mas agora ele interpretava novamente toda a lei de Israel. E a lei de Israel para Mateus era apenas o alicerce da lei verdadeira que seria Cristo. Então para Mateus, Jesus é a lei. Não existe um conjunto de leis escrito em tábuas, como Moisés tinha lá no passado. As leis estão escritas no coração de Jesus. E é dentro do coração de Jesus que nós precisamos encontrar todas as leis. É por isso que quando ele escreveu o seu livro, ele dividiu em 5 partes. Aqui fazendo referência aos livros da Torá. A Torá também é dividida em 5 partes. E ele fala sobre assuntos bastante práticos, não tem nada de extraordinário assim. Ele fala da vida, do dia a dia, do que você tem que fazer, das coisas. Até os milagres no Evangelho de Mateus é menos do que nos outros evangelhos. Jesus faz milagres no Evangelho de Mateus, mas para ele, você aprender a viver em comunidade é mais importante do que os milagres que Jesus faz. Você aprender a tolerar o outro, aprender a compreender o outro, a amar o outro, a dar a vida pelo outro, isso para Mateus é mais importante. E hoje nós estamos diante da primeira lei, o primeiro discurso, que são 3 capítulos, o capítulo 5, o 6 e o 7, do Evangelho de São Mateus. E ele começa fazendo uma radiografia do coração de Jesus. Ele diz assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e sentou-se. Isso daqui não é por acaso que ele escreveu. Quem é que ensina sentado? São os mestres, os doutores. Os outros ensinam de pé. Na nossa igreja nós seguimos isso também. Os padres e os diáconos ensinam de pé. O bispo pode ensinar sentado.
A não ser que nós estejamos doentes, não podemos ficar de pé. Mas o bispo é que ensina sentado. Jesus é o mestre por excelência. Ele sentou-se, abriu a boca e começou a ensinar aos discípulos. E aqui vale a pena escutar só a primeira lei. Ela é o coração de todas as outras. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso daqui é fundamental. Por que nós seguimos a Cristo, que nós vivemos os sacramentos? Por que nós tentamos viver uma vida reta na presença de Deus? Por que a gente faz toda essa luta? Porque a gente quer entrar no céu. Só por isso. Eu não estou fazendo aqui por outra coisa. Eu sou padre porque eu quero entrar no céu um dia. Espero que Jesus seja misericordioso e me dê uma brechinha lá, né? Todos nós queremos. Mas para você entrar no céu, você tem que ser pobre. Tem que ser pobre. Não tem como entrar no céu rico. E de que pobreza Jesus está falando? O que é uma pessoa pobre de espírito? Uma pessoa pobre é aquela pessoa que entregou tudo a Deus. Tudo. Entregou sua casa, entregou seus bens, entregou seu trabalho, entregou a sua família, entregou os seus sentimentos, entregou as suas paixões, entregou tudo. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo funciona direcionado a Deus, tudo é dele. Isso é uma pessoa pobre. E aquelas pessoas totalmente desapegadas, como eu já vi, uma mãe sepultando um filho de 21 anos, teve uma bactéria no joelho, a bactéria subiu para o coração e matou o menino de 21 anos, um menino bem jovem, assim, bem promissor. Ela, diante do caixão do filho, ela disse: padre, Deus me deu e Deus tirou. Uma pessoa que entregou a Deus. Uma pessoa que é capaz de olhar a sua vida inteira e relacionar ela com Deus. Foi Deus que me deu a minha casa. Se um dia Ele quiser tirar a minha casa, Ele tire. Foi Deus que me deu o meu emprego. Se Ele quiser tirar o meu emprego, Ele tira o meu emprego. Foi Deus que me deu a pessoa com a qual eu vivo. Mas se um dia Deus quiser tirar, Ele tira. E de muita gente Ele tira, viu? E às vezes muitos casais, hoje dia dos namorados, né? Muitos casais não chegam a completar um ano de casados. Eu já vi situação em que o noivo morreu na primeira semana de casados. Pode acontecer. E o que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que entregou tudo ao Pai, a Deus. E quem entregou tudo a Deus foi Ele mesmo, foi Jesus. Ele era pobre, Ele não tinha nada. Tudo o que Ele tinha era do Pai. No Evangelho de São João a gente vai ver isso de uma forma mais explicitada, ele dizendo: eu não falo nada por mim mesmo, eu falo tudo que o Pai me mandou falar, eu faço tudo que o Pai me mandou fazer, eu não faço nada por mim mesmo, a minha vida não tem sentido sem o Pai. Esse é um coração de uma pessoa pobre, é uma pessoa que sem Deus na sua vida não faz sentido. Esse é o primeiro ensinamento, e é isso que o Senhor quer nos falar hoje. E por fim, a última bem-aventurança, ele diz assim: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, do mesmo modo que perseguiram os profetas, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra você por causa de mim. Às vezes nós somos xingados, humilhados e tal, e não é por causa de Cristo, é por causa da nossa ruindade mesmo, né? Mas ser perseguido por causa do Cristo, por causa de Jesus, porque você é de Deus, é esta a maior glória de alguém. Essa é a maior glória de uma pessoa. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê um coração de pobre, porque somente um pobre entrará no reino dos céus. Uma pessoa orgulhosa, soberba, cheia de si, cheia de vaidades, cheia de arrogância, de prepotência, se acha mais importante que as outras. É uma pessoa riquíssima. Você encontra na rua, dormindo na sarjeta, esses irmãos de rua enrolados num lençol seca-poço, como a gente fala, que são riquíssimos, riquíssimos, e jamais entrarão no céu. E a pergunta que nós devemos fazer hoje diante de Deus é: eu sou pobre ou eu sou rico?
Santa Teresinha do Menino Jesus encontrou um dia Celina no corredor do mosteiro. Celina triste, cabisbaixa, e ela perguntou: Celina, por que você está tão triste? Ela falou: porque eu trouxe um alfinete que o nosso pai me deu. Aí a irmã fulana, pidona, me pediu e eu dei o alfinete. Ela olhou para Celina com desprezo, né? Celina, a irmã 4 anos mais velha que ela. Ela olhou para Celina com desprezo e disse: Celina, por causa de um alfinete, você jamais entrará no céu. E você tem quantos alfinetes no bolso?